Quais são as reais chances do Brasil voltar a se desenvolver economicamente? Dele ter um crescimento econômico razoável novamente? Estas chances elas são muito pequenas, são bem reduzidas mesmo. Desculpem aqui o meu pessimismo, ou melhor, o meu realismo, né? Eu não me considero pessimista, eu sou apenas uma pessoa realista. E muitos brasileiros que não gostam de encarar a realidade, então me chamam de pessimista, né? Porque é muito fácil chamar alguém que apresenta os fatos reais de pessimista, né? Isso faz com que a pessoa não precise reconhecer a realidade. Ela pode burlar, saltar a própria realidade e acreditar, né, numa realidade fictícia, como realmente muitos brasileiros gostam. E esses brasileiros chamam os realistas de pessimistas, porque eles próprios não querem enxergar a realidade. E como um povo que não quer enxergar a realidade pode se desenvolver? Esta é a pergunta, né? Esta é a grande pergunta. Mas por que eu estou falando isso em relação ao desenvolvimento econômico do Brasil? Por que eu estou apresentando aqui essa visão realista? Porque eu estive dando uma olhada no ranking do capital humano, que é um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, que classifica os países segundo o seu investimento na educação, na preparação profissional, no nível cultural. Ou seja, esse estudo ele pega uma série de fatores econômicos, culturais, educacionais dos países, né, investimentos que eles promovem nessas áreas, e esse estudo, então, ele monta um ranking. Então, neste último estudo feito em 2016, apresentado em 2016, os resultados, né, o Brasil aparece na posição número 83. 130 países estão ranqueados lá e o Brasil está na posição 83, ou seja, na lanterna praticamente. Sendo que o Brasil é a oitava economia do mundo. Daí nós nos perguntamos como pode um país tão grande como o Brasil, com tantas riquezas naturais, sendo a oitava economia do mundo, figurar na posição 83 no que se refere ao capital humano. Será que o capital humano é tão ruim aqui nesse país? Será que nós dependemos praticamente só das nossas riquezas naturais para sermos a oitava economia do mundo? Nós deveríamos ser a segunda ou a terceira, né, economia do mundo. Mas ser a oitava economia do mundo até que não é tão ruim assim no contexto global, mas é que nós somos um país muito grande territorialmente e temos uma população muito grande também. Então este oitavo lugar não é algo tão significativo assim, se nós olharmos a questão bem de perto, né? E se nós analisarmos alguns fatores como a renda per capita, o nível de educação, né? Como o ranking do capital humano, porque este é um problema sério aqui no Brasil. Nós não estamos qualificados para enfrentarmos este mundo diante do qual nos encontramos. Se o Brasil hoje está no fundo do poço, vivenciando esta terrível crise econômica, uma é por causa da corrupção que impera nesse país. Nós fomos realmente roubados, nós fomos rapinados pela nossa classe política. Não falo apenas do PT, né? O PT foi carro-chefe desta grande obra de corrupção, só que os outros partidos estiveram junto com o Partido dos Trabalhadores, o auxiliando, participando da rapinagem e da roubalheira. Então, este é um motivo pelo qual nós nos encontramos no fundo do poço. E outro motivo é porque não existe um investimento sério em capital humano nesse país.
principalmente a educação básica. Esse ranking mundial do capital humano aponta que o problema sério do Brasil é a educação básica, né? Até 14 anos de idade. Ali não é feito um trabalho sério com os estudantes brasileiros. E depois eles não conseguem se desenvolver mais tarde, seja no ensino médio, seja no ensino superior, porque uma grande parcela dos nossos estudantes universitários são realmente alunos analfabetos funcionais, né? Pelo menos 40% dos nossos universitários, né, estudantes universitários, são analfabetos funcionais, não se capacitam a compreender um texto de fato, escrever um texto, fazer uma interpretação de texto, né? É um problema sério que prova que o problema da educação brasileira está na sua base, na educação fundamental. Os alunos brasileiros não vêm sendo alfabetizados de fato. E quando as pessoas não são alfabetizadas de fato, não é possível criar um capital humano, né? Como aponta esse ranking mundial do capital humano, o Brasil não tem um capital humano qualificado. E é por isso que o nosso país figura entre as últimas posições nos rankings mundiais aí, no que se refere à cultura, à educação, porque onde não existe uma educação de qualidade, uma educação fundamental de qualidade, o resto também não se desenvolve. O Brasil é um país com imensas riquezas naturais, por isso que ele ocupa a 8ª posição no ranking econômico, mas isso também não quer dizer tanto assim, não quer dizer tanto assim, porque países pequenos territorialmente, com uma população pequena, com poucas riquezas naturais, estão à frente do Brasil, né? Estão à frente do Brasil economicamente, em alguns casos, e principalmente culturalmente, e no que se refere à educação. Então, a riqueza natural em si mesma, quando não se tem um povo realmente munido de um capital humano, também não traz vantagens para o país, né? Também não traz, porque o Brasil vende essas riquezas naturais, o Brasil negocia essas riquezas, e o que isso traz para o nosso povo, para o nosso país? A infraestrutura está péssima, as rodovias estão caindo aos pedaços, a produção de energia elétrica aqui no Brasil está na tampa, não sobra muito, né? Não sobra muito. E nós realmente nos encontramos num patamar lastimável. Lastimável. E por quê? Porque onde a educação básica não se desenvolve, o resto também não se desenvolve. Tudo é um resultado do desenvolvimento da educação básica, como é nos países desenvolvidos do mundo. Onde é feito um bom trabalho na educação, o resto se desenvolve por si só. Mas onde a educação não se desenvolve, o resto também não se desenvolve. Porque um país de analfabetos funcionais, ele não pode alcançar um bom patamar. Ele não consegue promover o seu salto cultural, porque uma educação de base sem qualidade, ela é como uma amarra, ela é como um peso amarrado ao pé da nação, que lhe impede de dar o seu salto qualitativo, né? Porque em termos de qualidade as coisas vão de mal a pior aqui no Brasil. Se pensa apenas em quantidade, se democratiza o ensino superior, né? Se abre escolas, se promove investimentos no que se refere à quantidade e não à qualidade. E sem qualidade, nós também não conseguimos alcançar resultados satisfatórios, porque é preciso ter qualidade na formação das pessoas, na formação escolar,
na formação moral, na formação cultural, na formação do caráter, né? Onde não é investido pesado nisso, surge uma geração de pessoas vazias, pessoas desqualificadas, que não conseguem ajudar o seu país a se desenvolver, como é o caso aqui no Brasil. Somos a oitava economia do mundo, mas no ranking mundial do capital humano, nós ocupamos a posição 83, atrás da Bolívia, atrás do Uruguai, atrás do Caribe e inclusive atrás de Cuba, né? Como se explica um negócio desses? O Brasil, um país tão rico e ao mesmo tempo tão pobre. Estas são as contradições do nosso país. Um país que se preocupa apenas com a casca. Um país que ergue imensos arranha-céus, né? Um país que tem imensos arranha-céus e que tem imensas favelas, né? Realmente o país das contradições. E como sair disso? Como sair disso? Encarando de frente o problema da educação fundamental. A escola brasileira, ela precisa começar a ensinar, porque a escola brasileira ela não está ensinando hoje com qualidade. Uma porque a família brasileira não faz a sua parte. Existe um imenso vácuo no que se refere à preparação moral e comportamental das nossas crianças. Os pais não estão educando seus filhos porque isso é trabalhoso. Então quem educa as crianças aí é a internet, é a televisão, é o celular, é o jogo do Pokémon, é a rua, é a violência, é o tráfico de drogas. Tudo isso educa as nossas crianças, mas não os pais. Daí as crianças chegam despreparadas na escola e o que os professores podem fazer com crianças assim? Sem falar que uma boa parcela dos nossos professores aí também são analfabetos funcionais, não são professores preparados de fato, porque já não foram preparados na educação fundamental, tiveram uma péssima educação fundamental, e daí uma coisa vai levando a outra. Onde não existe uma educação fundamental de qualidade, o resto também não se desenvolve, porque tudo começa pela base. A base é a escola, né? Mas ainda antes da escola vem a família. A família é a base principal, onde ela faz o seu trabalho, a escola depois também consegue desempenhar um bom trabalho. Só que nessas questões o Brasil se encontra completamente despreparado. As famílias brasileiras, elas são desestruturadas em boa parte, né? Não me chamem de preconceituoso, porque as famílias brasileiras, elas são desestruturadas em boa parte. Começa por aí. Já começa mal, começa mal. Então esses alunos despreparados de famílias desestruturadas vão para escolas que não têm o mínimo de estrutura. Muitos professores não são preparados. Sabemos que existem sim bons professores aqui no Brasil, mas estes não são a maioria, infelizmente. E daí, juntando tudo isso com essa nossa classe política populista, que fala de educação, mas que não quer um povo educado, daí surgem os resultados que nós observamos nesse país. E por isso ocupamos as piores posições nos rankings mundiais, né? E o Brasil não vem preparando o seu povo. Não existe no Brasil um capital humano suficientemente preparado para que o nosso país possa se desenvolver. A nossa posição é 83 de 130 países analisados. Então é realmente uma posição vergonhosa, e enquanto nós não revertermos isso, nós também não vamos retomar o nosso desenvolvimento econômico, porque este é apenas um resultado do desenvolvimento humano, do capital humano
de um país. E para nós termos capital humano, não basta apenas investirmos em universidades, em ensino técnico. É preciso investir na escola fundamental, no ensino fundamental e principalmente na família. Onde a família não faz a sua parte, o resto também não funciona. Com essas famílias desestruturadas espalhadas pelo país afora, nós não vamos conseguir contornar os nossos problemas sociais, porque onde a família vai mal, o resto vai mal. E ainda investem pesado na mídia, né? Nas relações de gênero, movimento LGBT, feminismo, etc. e tal, para detonar ainda mais a família. E se destruírem a família de vez, como querem, então sim, o Brasil vai virar uma favela só, de norte a sul, de leste a oeste. Porque onde a noção de família não é respeitada, surge apenas a promiscuidade, a violência, a criminalidade, o tráfico de drogas, o desrespeito entre as pessoas, que é o que nós observamos nesse país. Né? Querem destruir a família, mas querem que o Brasil se desenvolva economicamente. Que contradição, né, minha gente? Que contradição. Se nós queremos que o nosso país se desenvolva economicamente, nós precisamos resgatar a família, para que a família possa novamente preparar as crianças corretamente, para que elas possam chegar no ensino fundamental minimamente preparadas moralmente para conseguirem dar conta das atividades escolares, dos estudos, das reflexões que são efetuadas na escola. Só que isso não vem ocorrendo, porque a família brasileira vem sendo destruída e sem família nada se consegue alcançar, porque a família é a base da sociedade e querem destruí-la aqui no Brasil. Né? Então estas são as contradições desse nosso país. Se fala de desenvolvimento e se destrói a família. Se fala de desenvolvimento e se acaba cada vez mais com a educação tradicional. Daí surge essa escola babaca dos dias atuais, essa escola lúdica, né? Onde o aluno vai apenas para brincar e passar tempo. Daí eu pergunto aqui, com todo o meu realismo ou pessimismo, como o Brasil pode se desenvolver desse jeito? Não pode, não pode, não pode. Se nós não resgatarmos os valores da família e se nós não resgatarmos a escola tradicional, o Brasil não vai se desenvolver e vai continuar decaindo cada vez mais. Vai continuar decaindo cada vez mais. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.